Então, meninos e meninas, boa tarde novamente. Nosso assunto de hoje, dando continuidade às aulas das aulas anteriores, nós estamos falando aqui num contexto geral sobre as revoluções burguesas do século XVIII, e a gente pode até enquadrar um pouco nesse contexto o iluminismo, que não deixa de ser uma revolução no campo das ideias, da mentalidade, e meio que serve de fio condutor de todo esse movimento político e social que a gente viu na Europa e também na América do Norte. Então, hoje falaremos, então, sobre aquela revolução que talvez seja a maior de todas as revoluções. Ela é a maior pela amplitude que ela tem, né, influenciando outras revoluções, não só no século XVIII e XIX, mas até mesmo no século XX, quem sabe nos séculos que virão, né, no século XXI agora, no momento de tanta comoção pública. Nós vivemos um momento assim onde os governos não estão se mostrando eficientes em proteger o bem-estar dos seus cidadãos. Nós vimos na América do Norte movimentos de contra a desigualdade racial, que se mistura também com a desigualdade social. Então, as pessoas estão lutando por sociedades mais justas, mais igualitárias, contra o privilégio, contra o preconceito. Então, quem está desse lado é herdeiro também do pensamento iluminista. Eu acho que eu comentei na aula sobre o iluminismo que no século XX, né, o Papa João Paulo II escreveu uma bula, uma encíclica, um documento da Igreja, onde ele dizia que o pensamento iluminista havia falhado, né, após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto dos judeus pelo nazismo, as duas bombas atômicas. Realmente parece que tudo aquilo que os iluministas acreditavam, né, de que a ciência traria uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma vida melhor, havia sempre aquele pensamento de evolução do homem, talvez tenha malogrado realmente esse projeto iluminista. Mas, por outro lado, as lutas por uma sociedade mais justa, a luta contra a injustiça, isso é o pensamento, talvez seja o cerne do pensamento iluminista, e isso que influenciou definitivamente a independência dos Estados Unidos na Revolução Americana, que falamos na última aula, e hoje falaremos da Revolução Francesa. Então, ela é a maior de todas as revoluções burguesas, é também o momento em que a sociedade se une, né? É a burguesia que meio que lidera, mas há uma coesão, né? Uma junção da sociedade contra o sistema opressor do governo do Luís XVI. Então, a gente vai falar rapidamente aqui um pouco sobre o iluminismo, sobre as condições que vão levar na França a revolução. Por que não aconteceu uma revolução parecida, sei lá, na Áustria, na Prússia, na própria Rússia, que eram também monarquias absolutistas da época? O que a França tinha a seu favor que possibilitou essa coesão, essa mobilização popular que destruiu um antigo sistema social e criou um novo sistema social, e que vai servir, então, a partir daí, de inspiração. Aqui no Brasil, movimentos revolucionários também, como a Conjuração Baiana, vão ser influenciados pela Revolução Francesa. As independências da América Espanhola serão fortemente influenciados pela Revolução Francesa na Turquia, na Grécia. No século XIX vai ter também a chamada Primavera dos Povos na própria França, que vai se espalhar por toda a Europa. Vai ser também fruto, essa herança da Revolução Francesa. Então, gente, vamos falar um pouco sobre o que era a França antes da Revolução Francesa. Nas aulas sobre iluminismo, eu falei sobre isso também, sobre o antigo regime. O que é esse antigo regime? Essa sociedade baseada no privilégio de nascimento, onde você tem um governo que é a monarquia absolutista, baseada no direito divino dos reis, ou seja, o rei tudo pode, o rei, ele é o Estado. Eu até brinquei na aula sobre iluminismo, falando sobre a Constituição, né, na Revolução Inglesa, nas revoluções inglesas, em que o rei está sujeito à lei. O Luís XIV, ele tinha dito, l'état c'est moi, o Estado sou eu.
E o Bolsonaro disse que ele era a Constituição, né? Muito errado. Nem o Luís XIV chegaria a dizer isso, porque se tem Constituição, essa Constituição não é o rei. Mas no absolutismo era meio que isso. O rei ditava as regras, o rei dizia como se devia gastar o dinheiro dos impostos, o erário público, o rei escolhia quem eram os juízes, quem ele mandava para a prisão. Então, o poder do rei era quase inquestionável. Então, isso legitimava uma sociedade baseada no privilégio, ou seja, quem nascia na nobreza, naquela nobreza que desde a Idade Média eram os grandes proprietários rurais, aqueles que descendiam daqueles cavaleiros medievais, ou seja, da classe guerreira, desde o final do Império Romano, ainda havia essa classe na França do século XVIII, mas eles não eram mais guerreiros, eles eram uma verdadeira classe parasitária, e principalmente a nobreza. Você tinha a nobreza dona de terra, a nobreza fundiária, você tinha uma nobreza que muitos burgueses, apesar da riqueza, acabavam comprando títulos de nobreza, né? E tinha a pequena nobreza, a baixa nobreza, esses nobres donos de terra arruinados, mas ainda possuíam muito prestígio social. E tinha aquela nobreza que era a nobreza bem, digamos assim, puxa-saco do rei, que vivia no Palácio de Versalhes. Então, o símbolo máximo da ostentação, da riqueza da monarquia francesa era o Palácio de Versalhes. Antes de Versalhes, o Palácio do Rei da França ficava em Paris, mas Paris já era uma cidade muito grande, muito suja, cheia de pobre. Então, o rei, cansado daquela pobreza, foi para o interior, pegou um pedação de terra, construiu um palácio gigantesco, com 1.000 aposentos, recheou com o que havia de mais, mobiliou com o que havia de mais luxuoso, de bom gosto e belo da França, né? Como só os franceses têm esse talento para o belo, para o luxo, para a ostentação. Então, a realeza francesa, ela ostentava essa riqueza. E ela tinha, então, 1.000 aposentos. Imagina só você viver numa casa com 1.000 aposentos, nenhum banheiro, que é curioso. E tinha aquele jardim gigantesco, com milhares, centenas de acres de jardim para o rei e para a sua corte passear, curtir. Então, como se mantinha tamanha riqueza? Aqueles banquetes diariamente o rei comia e bebia com a sua corte, de manhã, de tarde, de noite, milhares de pratos, a gente pode dizer milhares mesmo, por dia. Havia muito desperdício. Numa época que não havia geladeira, o rei comia sorvete e gelatina, cara. Então, bebia o que havia de mais caro em vinho, mandava trazer perdizes da Pérsia, comia o que havia de mais caro, mais saboroso, enquanto que a população vivia na pobreza, na miséria. Então, muitas das vezes faltava água para Paris porque havia necessidade para irrigar aqueles imensos jardins. Se hoje em dia, na casa de vocês, na casa de uma grande empresa, na frente de uma grande universidade, de uma embaixada, ou mesmo numa casa de gente com dinheiro, sempre tem um jardim. Isso é herança da monarquia francesa, que era essa coisa de ostentar. Você imagina que na Idade Média, cada pedacinho de terra para um camponês era valioso. Então, ele não podia se dar o luxo de pegar um pedaço de terra e cultivar flores ornamentais. Ele tinha que cultivar comida. Então, quando o rei ele tinha esse grande jardim gigantesco que ocupava muitos trabalhadores, precisava então de muita água para irrigação, ele estava ostentando riqueza, ele estava ostentando o seu privilégio. Então, essa sociedade profundamente desigual, injusta, onde você tem 90%, mais de 90% da população de camponeses, trabalhadores de braçais, que não tinham acesso a nada disso. Então, aquela divisão que vocês aprenderam lá sobre feudalismo,
aquela divisão social do feudalismo de clero, nobreza e os servos ainda persistia na França do século XVIII. Então, aquilo que já estava desaparecendo, já não existia mais, por exemplo, na Inglaterra, não existia mais na América do Norte, ainda persistia na França. Então, você tinha a nobreza, tinha o clero católico, tanto a nobreza como o clero católico não trabalhavam, não pagavam impostos, e, pelo contrário, eles arrecadavam impostos. A igreja arrecadava o dízimo. Ela tinha também vastas terras, também empregavam servos. Outro ponto importante também, a servidão que já havia sido abolida na Inglaterra no século XIV, ainda persistia na França do século XVIII. Então, você tinha essa produtividade baixa, os camponeses com técnicas atrasadas de cultivo, enquanto que na Inglaterra a burguesia investiu em maquinário, em técnicas modernas de arrendamento, de produtividade para a produção de alimentos no campo, a França ainda permanecia com técnicas muito atrasadas. Então, qualquer problema climático, a França, muito agrícola ainda, com essas técnicas feudais ainda de produtividade, com essa mão de obra servil. A mão de obra servil ela é muito pouco produtiva, porque você imagina que o cara trabalha para não ver nada, né? É um trabalho quase obrigatório, um trabalho coercitivo, compulsório, não chega a ser escravidão, mas é próximo da escravidão, por não ser um trabalho livre. Então, um trabalho que não é livre, ele não tem muita produtividade, e tem uma produtividade muito baixa. Então, isso fazia com que a produção de alimentos da França, uma França com a população sempre crescendo, o preço dos alimentos fosse muito caro. E a gente está vendo isso agora, né? R$ 40 o quilo os 5 quilos de arroz, R$ 40. Os seus pais e eu vamos ter muito problema esse mês. Então, isso não sabemos o que pode acontecer aqui no Brasil, né? O nosso povo é muito, digamos, pacífico, né? Muito boboca, mas os franceses não. Os franceses já tinham uma tradição de lutar contra a própria nobreza. Havia sempre a chamada jacqueries na França, desde a Idade Média. Jacqueries eram revoltas camponesas. Quando a nobreza aumentava os impostos sobre os trabalhadores do campo, os camponeses pegavam seu ancinho, sua enxada e enfrentavam os cavaleiros, né? Enfrentavam os senhores feudais com suas armaduras, cavalos, e algumas das vezes eles venciam, né? Conseguiam botar fogo no castelo, matar o conde, tudo isso para condições melhores de vida. Então, a França tinha isso. Então, nós temos o absolutismo monárquico, né, que só consome os recursos da sociedade e aumenta os impostos. E a gente falou na última aula sobre a independência dos Estados Unidos, que o que levou a Inglaterra a aumentar os impostos sobre os americanos foi a Guerra dos 7 Anos. Essa guerra contra a Inglaterra que a França perdeu. Então, a França gastou muito dinheiro, perdeu o Canadá, perdeu várias colônias na África e na Ásia para a Inglaterra, perdeu dinheiro, né, mantendo uma guerra tão longa, perdeu a própria guerra e depois decide ajudar os americanos só para se vingar da Inglaterra. Mais dinheiro envolvido. Então, as finanças reais estavam arruinadas, né? Mas ainda assim o rei continuava gastando. Era comum o rei dar para sua nobreza em Versalhes uma mesada, um saco de ouro, assim, dava na mão de cada um deles para eles gastarem com besteira. Então, enquanto a população passava fome, passava aperto. E a gente vê, então, surgir na França essa burguesia que está cansado disso tudo, influenciada pelo pensamento dos iluministas, que pregavam uma sociedade igualitária, uma sociedade de direito, baseada em leis, constituição, parlamento. Nada disso tinha na França. Mas só que a questão econômica da coroa francesa estava muito ruim. Então o rei chama lá o ministro da economia deles, o Turgot, e fala assim, cara, e aí, como é que a gente resolve esse problema? Cara, não tem como resolver, só tem um jeito. Qual é a saída para a crise econômica? Talvez isso sirva para a família de vocês, para a minha família, para o Brasil, para qualquer empresa. Ou você aumenta a receita, ou você corta gastos
e tem que aumentar a receita também. Mas cortar gastos. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Você não pode gastar mais do que você tem. Por mais que você consiga empréstimos, consiga financiar sua dívida, os juros vão consumindo, consumindo, e aquilo vai virar uma bola de neve. A mesma coisa se dá com os países. E o que a França fez? Ele não quis, né? Demitiu o ministro das Finanças. E aí, então, um outro ministro fala, olha, o senhor não quer cortar gastos, não quer aumentar os impostos para a nobreza e o clero também, que é essa a saída. É cortar gastos, comer menos, gastar menos dinheiro com besteira, botar a nobreza para pagar impostos também. Né? Esses vagabundos, esses parasitas só consomem, não pagam nada. E a igreja. Só que o rei ficou aqui ele pensou, porra, se eu faço isso, a igreja me excomunga e os nobres me matam e me tiram do poder, né? É muito comum isso. Então, o que ele faz? Ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais, que era uma espécie de parlamento com representantes do povo, da sociedade. Então, na Assembleia dos Estados Gerais, teriam, então, representantes tanto do clero, da nobreza e o povo, que seriam os burgueses, é claro, né? Então, qual seria a saída? Fazer uma votação. Votar para a reforma tributária, reforma dos impostos. Então, a nobreza, o primeiro Estado, junto com o clero católico, que era o segundo Estado, que não trabalhava e não pagava impostos, seriam, então, obrigados a pagar impostos, diminuir os gastos. Então, ninguém queria sofrer na carne. Todo mundo queria botar na conta do terceiro Estado. Vejam bem, o primeiro Estado é o clero católico, mas tem diferença dentro do clero. O alto clero dos cardeais, dos bispos, dos abades é uma coisa. O baixo clero dos padres, freiras, monges, freis é uma coisa. Esses estavam mais próximos do povo. Quando a gente fala aqui do clero, estou falando do alto clero. Os caras que viviam em palácios, tinham terras, né? Que eram membros da igreja, mas eram muito ricos. E a nobreza, como falei, a nobreza também tinha uma diferença. Tinha a nobreza cortesã, que vivia puxando o saco do rei e recebia uma graninha por isso, não trabalhava. Tinha a nobreza fundiária, dona de terra ainda, explorando os servos. E tinha aquela burguesia metida à besta que queria, além de ter dinheiro, ter prestígio social. Por isso comprava títulos. E temos o terceiro Estado. Sempre que eu pergunto assim, se eu botar na prova, assim, eu faço a pergunta: quem é o terceiro Estado na França pré-revolucionária? Aí o pessoal bota assim, os pobres. Está muito errado. Não são apenas os pobres. A gente pode dizer que é uma mistura heterogênea da sociedade. O terceiro Estado é todo mundo que não é nem do clero, nem da nobreza, nem da realeza. Então você tem camponeses, servos, camponeses, quando eu digo camponeses livres, pequenos proprietários, né? O cara tem uma pequena fazendinha, uma pequena terra, né? Ele ainda está bem, né? Porque ele pode cultivar e colher a própria comida dele. Mas aí você tem os servos que ainda trabalham nas terras dos senhores feudais, da nobreza. Você tem os sans-culottes. Olha esse termo, sans-culottes. Culotte era aquela calça apertada, que a nobreza era o símbolo distintivo da nobreza, da realeza, né? Era uma calça que ia até o joelho, bem apertadinha, que aí a sua mãe chama de calça corsário, porque os piratas também usavam, só que aí o nobre colocava uma meia de seda até o joelho, e ou então botava uma bota, né, bem alta também. Mas o sans-culotte, como está dizendo, culotte era essa calça. Ele se vestia com uma calça comprida, uma calça sem caimento, sem corte, tecido rudimentar. E era o símbolo, né? O cara que não tinha dinheiro para se vestir de maneira elegante para os padrões da época. Era o chamado sans-culotte. Eram os chamados jornaleiros, não que vendiam jornal, mas que trabalhavam por jornada, trabalhavam em manufaturas, não tinham profissão fixa, faziam pequenos serviços. É o cara que, para jantar, tinha que vender o almoço. Então, assim, era a classe mais pobre da França, de Paris, era o sans-culotte. Mas é a massa da França. Aí você tem os pequenos proprietários rurais, você tem os artesãos, sapateiros, padeiros, vidraceiros,
curtidores de couro, marceneiros, ferreiros, alfaiates. E aí temos a pequena burguesia, o dono de taverna, o dono de uma quitanda, o dono de um aviário, a média burguesia, aquele pessoal que é tão ferrado quanto qualquer outro, mas não tinha calo nas mãos porque era advogado, professor, engenheiro, médico, e tinha a alta burguesia, que eram os caras podres de rico, dono de rede de comércio, que tinham frotas de navios de comércio, que eram donos de manufatura, de pequenas fábricas, de minas de carvão, de pedras, metais preciosos e pedras preciosas. Então, olha só como o terceiro estado, que é o povo, tá? O povo nesse sentido aqui é aquele pessoal que não é nem nobreza, nem clero católico, é o terceiro estado. Você tem do mais pobre com o sans-culotte ao mais rico, que é a burguesia. Tá claro isso para vocês, gente? A gente não se confundir. Então, o que vai acontecer? A população começa a se levantar contra o governo, porque o preço dos alimentos está muito alto, muito caro. Outro ponto também importante: as ideias iluministas estão circulando pela França toda. Apesar da maior parte da população ser analfabeta, era muito comum nas tabernas o pessoal bebendo. Se alguém soubesse ler, o cara puxava um livrinho e lia em voz alta para a galera. E a galera tentava decorar. E isso passava de boca em boca. Já tínhamos, então, a imprensa. Era muito comum também panfletos circularem na sociedade com essas ideias revolucionárias do iluminismo, convocando a população contra a injustiça, lutar pela justiça. Então, na Assembleia dos Estados Gerais, esse parlamento, essa reunião dos representantes da sociedade, cada estado, tá? Cada grupo social tinha direito a um voto. Então, na hora de votar, com 3 votos, né? O do clero, o da nobreza e do terceiro estado. Quando foram votar, quem era a favor para a nobreza e o clero católico pagar impostos e reduzir os gastos, o clero e a nobreza se uniram, né, e votaram contra o terceiro estado. Aí o terceiro estado pensa, cara, isso é uma palhaçada, isso aqui não vai dar em nada, né? Então não vai mudar nada, ninguém quer mudar nada, isso aqui é só uma coisa de fachada. Então o que o terceiro estado faz? O terceiro estado, junto com alguns deputados da nobreza e alguns do clero também, mesmo pessoas da nobreza, viam que a sociedade tinha que mudar. Alguns padres, né, do primeiro estado, ou seja, do clero católico, também sabiam do sofrimento da população, sabiam que alguma coisa tinha que acontecer para mudar. E então, o que acontece? O terceiro estado, junto com alguns representantes do primeiro e do segundo, saem da Assembleia dos Estados Gerais, eles se trancam dentro de uma sala, a sala do jogo de pela. O jogo de pela é um jogo de salão, parecido com uma espécie de boliche, tá? E aí, então, é um salão amplo, eles disseram, a gente só sai daqui quando a gente escrever uma nova Constituição. Então, isso é a primeira fase da Revolução Francesa. A Revolução Francesa meio que começa aí, quando o terceiro estado, cansado daquela palhaçada toda, que era a Assembleia dos Estados Gerais, que não ia dar em nada, decide então formar a Assembleia Nacional Constituinte. Constituinte porque escreveu uma nova Constituição, abolindo todos os privilégios, abolindo a servidão, pegando as terras da igreja, fazendo uma reforma agrária. E aí, então, quando o rei tem ideia, né, ele recebe notícia que o terceiro estado tinha se reunido para formar uma nova Constituição, o rei bota o exército na rua. Só que o povo, cansado da miséria, da opressão, o povo sai maciçamente, pega o que tem na mão, ancinho, machado, pau, enxada, e vai para a porrada com o exército. Eles invadem, então, a chamada Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza, né, no 14 de julho de 1789, o povo francês, inflamado pela burguesia contra os desmandos do rei,
tomam a Bastilha, que era uma prisão, uma fortaleza, mas que era uma prisão, que tinha pólvora, dinamite, arma de fogo. Eles invadem, tomam as armas de fogo e aí conseguem o apoio até mesmo do exército. Entra em conflito com o exército do rei, com a guarda real. Então, o rei é obrigado a aceitar a revolução. Começa então a Revolução Francesa, quando o Terceiro Estado se reúne na Assembleia Nacional Constituinte e o povo, cansado de tudo aquilo, toma a Bastilha. Por isso que é chamada Tomada da Bastilha. É um evento tão importante, mas tão importante que ela marca o fim da Idade Moderna e dá início, então, à Idade Contemporânea, onde vivemos. Tá ok, gente? Eu vou terminando por aqui. Por favor,